Eu gostaria de conversar com a igreja hoje à noite, de compartilhar com os irmãos sobre a mensagem da cruz. A mensagem da cruz. Um excelente nadador, ele tinha o costume, toda vez antes de nadar, ele ia até a piscina, ele corria até a piscina e ele tocava o dedão do pé na água para poder entrar e nadar. E aí ele estava num clube, agora sendo professor, e uma certa noite ele não estava conseguindo dormir. Ele estava com insônia. E ele resolveu, como ele dava aula de pulos, no trampolim, ele resolveu pular. Mas ele não quis acender as luzes da piscina, porque eram muito fortes, muito fortes as luzes, os refletores. E ele estava ali de madrugada, ele não queria acordar ninguém, ele resolveu subir as escadas daquele trampolim bem alto e ele iria fazer um salto ali para ver se ele conseguia desestressar e depois dormir. E quando ele estava bem no alto, tem uma prancha, para quem não sabe, o salto em trampolim, você sobe uma escada bem alta e tem uma tábua. E você anda naquela tábua, fica bem na pontinha para que então você salte. E aí quando ele chegou bem na pontinha para saltar, a luz da lua refletiu, porque ele abriu os braços para poder se concentrar na manobra que ele iria fazer, os giros até chegar na água. Ele abriu os braços e quando ele abriu, a lua refletiu e ele viu lá na parede o reflexo de uma cruz. E naquele momento ele ficou olhando para aquela sombra dele ali refletindo uma cruz. E ele não era cristão, mas quando criança, ele tinha escutado falar da cruz de Cristo. E ele começou a lembrar ali daquelas palavras que ele ouviu quando era criança. Que a salvação vem pela cruz de Cristo. E ele ficou parado, atônito ali, olhando aquela imagem refletida, aquela sombra, que ela refletia uma cruz. E ele resolveu não pular mais. Ele voltou, desceu as escadas e disse, não, eu vou nadar um pouco e depois eu vou dormir. E ele foi para a escada da piscina e começou a descer, porque a gente desce na escada da piscina para chegar logo na água, E ele começou a descer, aquela escada estava comprida e ele foi descendo e tocou no chão. Quando ele olhou, a piscina estava vazia. Eles tinham secado a piscina para lavar e ele não sabia. Se ele tivesse saltado daquele trampolim, ele tinha morrido. E essa pessoa que perguntou para ele, porque toda vez, teve uma pessoa que perguntou por que toda vez ele molhava o dedão do pé, e ele disse, porque uma vez eu fui saltar, vi refletido a cruz de Cristo, resolvi não saltar. Quando eu cheguei na piscina e meus pés tocaram o chão vazio, eu senti um calafrio tão grande na alma, que naquele momento eu me rendi de joelho no meio daquela piscina e entreguei minha vida para Cristo. Porque eu me lembrei que aquela cruz é que salva, e eu fui salvo 2 vezes naquela noite. Então, toda vez que eu vou nadar, eu toco meu dedão na água para lembrar que um dia Deus teve misericórdia de mim e salvou a minha vida. Muda o slide para mim, por favor. Próximo. Deus tem um plano na vida de cada um de nós. E não adianta querermos apressar ou retardar as coisas, pois tudo acontecerá no seu devido tempo. E esse tempo não é nosso, é tempo de Deus. Abre tua Bíblia em 1 Coríntios 1. E eu gostaria de ler com a igreja os versículos 17 e 18. 1 Coríntios 1, versículos 17 e 18. Eu gostaria que a igreja lesse comigo na versão que eu coloquei aqui na nova linguagem de hoje, para que todos
Vamos ler os 2 versículos nessa versão, porque você pode ter outra versão. Leiam junto comigo. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Vamos ler juntos novamente, igreja. Vamos ficar em pé, que aí o diafragma solta. E você vai conseguir ler essa mensagem salvadora do versículo 18 de 1 Coríntios 1. Igreja, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós... Vamos do início, aumentou a fonte isso, para o pessoal lá de trás enxergar. Obrigada, Otávio. Vamos de novo. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Curva a tua fronte, vamos orar. Deus amado, muito obrigada pelo privilégio que nós temos essa noite de estarmos na tua casa de oração para bendizer, te entronizar essa noite no centro de nossas vidas. Espírito Santo de Deus, traduz a nós a mensagem que tem que ser dita essa noite, a preciosa mensagem da cruz. É no nome de Jesus que eu te oro e te agradeço por tudo. Amém. Poder sentar, igreja. Eu estava pensando em casa o mês todinho sobre esse tema, a mensagem da cruz. E eu quis, de uma forma bem pedagógica, trazer à igreja uma mensagem tão simples, mas que tem o poder de trazer vida eterna. Primeira coisa, quando nós falamos da mensagem da cruz, obrigada, houve uma separação. Pode correr, eu vou usar muitos slides, rapidinho, tá? Houve uma separação causada pelo pecado. Quando Deus criou o homem e a mulher, criou o mundo, todas as coisas que existem hoje, Deus colocou Adão e Eva lá no jardim do Éden e deu uma única ordem para eles, que eles não poderiam fazer. Ele criou o homem e a mulher e falou assim, olha, vão... Dei nome a Adão, dá nome às coisas, dê nome a tudo, tudo está debaixo, subjugado a você. Mas tem uma coisa, você pode comer de tudo, usufruir de tudo que eu criei, menos comer do fruto da árvore do bem e do mal. Você não pode comer, essa árvore está ali no meio do jardim, não é para você nem Eva pegarem e comerem. Mas o que aconteceu foi que... Em Gênesis 2, 16 e 17 nós encontramos. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, todavia, entretanto, não obstante, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. E sabe o que aconteceu? O homem tinha tudo à sua disposição, mas ele foi lá e escolheu desobedecer a ordem que Deus instituiu, que não é a única coisa que ele não podia fazer era comer aquele fruto, e eles foram e comeram. Todos sabemos da história, o diabo entrou na serpente, seduziu a mulher o homem, e aí a partir dessa desobediência se instaurou na descendência do homem o pecado, que é separação de Deus. Quando o texto diz que no final do 17, parte B, com toda certeza morrerás, houve uma separação, pode o próximo, houve uma separação, um abismo se formou entre o homem e Deus, que é a morte eterna. É o abismo. Havia uma ligação direta de Deus com o homem, mas depois do pecado, houve uma separação.
chamado pecador, morto espiritualmente, e Deus santo, da vida eterna, ficou para o outro lado. E aí o que acontece? Depois disso, pode passar, nossa escolha resultou na separação de Deus. As pessoas pecadoras não podem mais estar em livre acesso com Deus Pai Santo, por conta do abismo criado entre Deus e o homem, por conta do pecado. Próximo, Otávio. Estamos vivendo momentos onde o que a Bíblia ensina tem sido trocado pela vontade de querer fazer o que o nosso coração manda. Eu tenho escutado pessoas, amigos meus, dizerem: não, meu coração está pedindo um novo relacionamento. Meu coração está dizendo que não aguenta mais ouvir ordem de pai. Eu tenho que ter minha vida, eu tenho que ter minha independência. Porque meu coração, e o que a palavra diz, é que, pode passar, o coração, em Jeremias 17, 9 e 10, é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. O coração, ele é enganoso. O homem em queda está distante do Criador porque quer fazer o que o seu eu, o seu ego, a sua vontade quer e manda. Hoje em dia, é fora de moda em buscar a palavra de Deus, buscar saber o que Deus quer para a nossa vida. Qual que é o propósito de Deus? Por que Deus criou o mundo, criou o homem, criou a mulher, instituiu a família? Não, mas o meu coração não quer ir hoje, não está com vontade de cultuar hoje. Eu não estou com disposição de orar hoje. Eu não estou com disposição de buscar a palavra de Deus hoje. Mas em Jeremias ele está dizendo: o coração é enganoso. Enganoso é o coração, porque leva a uma doença incurável, que é a morte eterna. Se eu não busco saber a vontade de Deus, eu busco saber do meu coração, eu sou tão nécio, eu sou tão pequeno frente à grandeza de Deus. E a moda hoje é fazer o que o meu coração manda. O que está tudo certo, porque o amor vale tudo. Meu coração eu amo assim, eu amo o contrário à Bíblia, mas está tudo certo. Está errado, porque Deus, houve aqui um pensamento de Deus para a humanidade e não era o abismo formado pelo pecado. Seria necessário o homem em queda, ele fica distante do seu Criador e longe da perspectiva de vida eterna. Quando ele se distancia dos propósitos de Deus, ele cai. Estou muito feliz com a decisão do meu coração, não está tudo bem na minha vida. E não sabe por que acontecem as depressões, não sabe por que acontece o vazio da alma, aquele buraco perturbador que não deixa dormir, você não entende. É porque na queda o homem se distanciou do seu Criador, do propósito do Criador, porque o pecado, a desobediência, trouxe a separação, ruptura, queda, abismo entre Deus e o homem. Pode passar, Otávio? Seria necessário construir uma ponte que desse novamente o livre acesso a Deus, para saber qual era a vontade dele. Não houve o abismo que nós mostramos no slide anterior? Seria necessário uma ponte. E aí, pode passar? A ponte, ela foi feita. Mas ela foi feita mediante a cruz. Mediante a cruz. E aí, pode passar? Deus proveu um único caminho. Não tinha outra forma de colocar algo que ligasse aquele abismo entre Deus e o homem, se não fosse a cruz.
Cada pessoa deve fazer uma escolha. As pessoas são pecadoras e elas precisam do Criador na vida. E elas podem seguir essa ponte instituída pela cruz. E nós vamos falar mais à frente da cruz. E é uma escolha do homem. Pode passar. Onde você está? Aqui? As pessoas que elas se rebelam contra a vontade de Deus, que elas colocam a sua vontade como centro da condução da sua vida, quando elas aceitam a separação de Deus e elas não sofrem com a separação de Deus, ou ali, Deus, que é a paz, que perdoa os nossos pecados, que nos dá uma vida abundante e vida eterna. Onde você está nesse quadro? Pode passar? Jesus foi o remissor da humanidade para que pudéssemos novamente chegar ao Pai. Remidor. Cristo, através do sacrifício da cruz, ele chegou e pagou um preço alto, preço de sangue, para que aquela ponte fosse restaurada e eu tivesse hoje o livre acesso a Deus. 1 Pedro 2,24 diz: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, nós fomos curados. Pelo sacrifício de Cristo hoje, eu tenho livre acesso ao Senhor Deus. Eu posso me derramar na presença do Pai, porque Cristo remiu, Cristo pagou o preço por mim lá naquela cruz. E hoje eu posso andar em direção a Deus. Próximo. Vamos entender a mensagem da cruz. Eu trouxe 3 pontos para nós pensarmos essa noite. Primeiro, a cruz ela tem uma mensagem que muitos rejeitam. A mensagem da cruz não é uma palavra de autoajuda. Olha, a cruz, eu vou me pegar a cruz, porque a cruz vai, eu vou tudo, aqui eu vou chorar, é uma autoajuda. Não é só isso, não é só uma autoajuda. Não é eu ouvir uma palestra motivacional que vai me fazer refletir sobre o futuro, sobre as minhas escolhas, sobre o meu proceder. Não é simplesmente isso. Ao contrário, quando a mensagem da cruz é pregada de forma plena, verdadeira, direta, objetiva, o que de fato está na palavra, ela é motivo de ofensa. Porque quando nós chegamos à pessoa e dizemos o que você faz errado, e esse erro tem nome, é pecado mentir, é pecado roubar. Nenhuma agulha, nenhum palito de fósforo riscado. É pecado, eu estou pegando, eu não pedi. Eu estou pegando e não é meu. Quando a mensagem da cruz ela é pregada plenamente, ela fere. Porque ninguém quer ouvir que é pecador, que está fazendo errado, que está contrário ao que o seu Criador pensou e sonhou para a sua vida. A mensagem da cruz ofende o pecador. Ela expõe a miséria do homem, sua total incapacidade de salvar-se a si mesmo. Eu não posso me salvar. Não adianta o que eu faça, o que eu fale. O único que salva é Jesus Cristo. É a mensagem da cruz corretamente entendida. É isso que salva. Não adianta os intelectuais criarem ideias, questionamentos, criarem formas de falar, ou os estudiosos eles costumam dizer, nós encontraremos Deus através dos nossos pensamentos. Mentira. Isso é mentira. A Bíblia diz que por esse meio do conhecimento do homem, o ser humano jamais encontrará a Deus. Jamais vai encontrar a Deus através dos pensamentos que nós temos, dos desejos do nosso coração. Por outro lado, já os judeus, com sua mentalidade prática, eles não concebem a ideia de um Messias
ter sido crucificado numa cruz. Isso é muita humilhação, é se rebaixar muito. Grande parte das pessoas atualmente querem ser aceitas pela sociedade e pelos amigos, querem ser politicamente corretas para não serem excluídas do meio que elas estão. E dessa forma, elas esquecem de falar da mensagem da cruz. Muitos têm se envergonhado de falar da mensagem da cruz. Quando eu entrei na faculdade, eu tive vergonha de dizer que era crente. Não precisava dizer, eu falei para mim mesma, para quê? Ninguém precisa saber que eu sou crente. Deixa eu ficar quietinha aqui. Ninguém precisa, eu sou agente secreto de Deus. Era esse meu pensamento. Foi essa desculpa que eu aceitei. Mas no dia que eu resolvi dizer que era crente, eu fui excluída. Eu sofri bullying. Eu não pude entrar nas equipes, não me queriam porque eu era crente. Mas eu fiz uma escolha naquele momento. Eu decidi que eu escolhia Deus e não estava nem aí para os colegas da faculdade. Eu ficava sozinha, fazia meus trabalhos sozinhas e o Senhor me honrou com notas boas. Glória seja dada a Deus. Eu fiz uma escolha. E eu decidi realmente não esconder a mensagem da cruz na minha vida. E quando eu saí da faculdade, eu pude ter anunciado e compartilhado da mensagem da cruz com várias pessoas daquela faculdade que se converteram. E tem pessoas hoje que são pastores pelo fruto dessa minha época de faculdade. Glória seja dada a Deus. Você tem que tomar uma postura. Você tem tido vergonha da mensagem da cruz? Ou você tem falado que a cruz, ela liberta, porque ela vai de encontro ao pecado e diz quem você é, miserável pecador, que precisa da graça infinita salvadora, do sacrifício que Jesus fez nesta cruz, por amor à humanidade. O segundo ponto diz assim, a cruz tem uma mensagem que salva. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Está em 1 Coríntios 1,18. Não existe cristianismo sem cruz. Assim como não existe salvação sem Jesus. Não existe. A sabedoria e o poder de Deus se revela no sacrifício de Cristo naquela cruz. Podemos ter salvação e certeza de salvação. Há perdão para os pecados. A reconciliação entre o homem e Deus. Há uma realidade de vida eterna. A vida não é só isso. Existe uma linha que diz que depois que nós morremos, nós somos aniquilados. Deixamos de existir no estalo de dedos. Isso não é verdade, segundo a Bíblia, porque Deus fala de vida eterna. Quando cremos na mensagem da cruz, somos resgatados. Quando cremos na mensagem da cruz, somos resgatados. Leia comigo, igreja. Cristo pagou o preço dos nossos pecados na cruz. Por isso somos livres. Vamos ler mais uma vez. Cristo pagou o preço dos nossos pecados na cruz. Por isso somos livres. Aleluia! Pelo sacrifício de Cristo na cruz, nós somos livres. O próximo. Diz em Filipenses 2:8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Colossenses 1:20, portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Colossenses 2:14, e cancelou a escrita de dívida do pecado, da destruição que houve lá no início no Éden, quando o homem escolheu desobedecer a Deus.
E ele fala, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Pregando-a na cruz. Deus resolveu entregar o seu Filho por amor à humanidade para que removesse desse a possibilidade da restauração espiritual através do sacrifício de Cristo. O outro ponto, terceiro, a cruz tem uma mensagem que desafia. Através da cruz, sou confrontado com a gravidade do pecado e como ele é ofensivo aos olhos de Deus. Você consegue perceber a profundidade dessa frase? Através da cruz, eu sou confrontado com a gravidade do pecado. Quando eu estou sendo agente de difamação de uma pessoa, eu estou na gravidade do pecado. Quando eu estou mentindo, eu estou nessa gravidade do pecado, porque o pecado, ele leva à morte espiritual, à morte eterna. Quando eu falo mal, quando eu minto, quando eu teimo, quando eu sou desobediente aos meus pais, quando eu adultero, quando eu tenho pensamentos imorais, quando eu faço qualquer tipo de prática contrária ao que a palavra de Deus diz, eu estou nesta gravidade do pecado e eu não sei que horas eu vou morrer. E se eu estiver no meio dessa gravidade do pecado, eu vou para o inferno, morte espiritual eterna. Porque nesse momento, eu esqueci de Deus. Eu esqueci do que a palavra está dizendo. É fácil seguir o que a palavra está dizendo? É fácil? Não é. Sabe por quê? Porque bate de frente com o meu desejo. Porque a raça humana, descendente de Adão e de Eva, vem em pecado desde então. Nós fomos selados desde Adão e Eva com o pecado da desobediência. E a cada dia, o apóstolo Paulo diz, existe uma luta entre o meu desejo e o que é o desejo de Deus para a minha vida, o que a palavra de Deus instrui. Por isso é difícil. Mas Jesus diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se eu venci o mundo, você também pode, porque você em mim, em Cristo, você pode todas as coisas, mediante a vontade de Deus. Jesus disse que se eu quisesse segui-lo, eu deveria pegar a minha cruz, tomar a minha cruz e segui-lo. Eu sou, por fim, desafiado a levar uma vida de fé, de pureza e de amor, que esteja à altura do alto preço pago pelo Senhor por mim. Somos desafiados a levar uma vida de fé, pureza no seu namoro, pureza nos seus pensamentos, pureza na sua atitude. Hoje em dia é muito comum a indiferença. Eu vejo alguém ao meu lado precisando de ajuda, eu falo assim, agora eu não estou com tempo, e vai embora. O que Jesus falou aquele fariseu quando ele disse, olha, o que você tem que fazer? Eu vou resumir os 10 mandamentos sem tirar a propriedade de nenhum deles, mas eu vou resumir em 2. Amar a Deus e ao próximo. Como eu posso dizer que amo a Deus se eu não amo o meu próximo? Se eu tenho raiva do meu próximo? Se eu quero ser juiz do meu próximo? Ele não fez isso, não está certo. E eu vou lá, condeno, executo e mando para a guilhotina. Eu não sou juiz. E nem quero ser. Juiz é Deus. Quando nós estamos degladiando no desejo de julgar o outro, de ter raiva do outro, de ter ódio do outro, eu estou assumindo um papel que não é meu, é de Deus. O que eu tenho que fazer é me render
trabalha na minha vida. Eu não quero ter ódio, porque ter ódio é pecado, ter ciúme é pecado, ter inveja é pecado. Eu não quero isso para a minha vida, eu não quero estar ligada com a gravidade do pecado. E isso é aos pés do Senhor. Quando eu tenho raiva, eu já tive um momento da minha vida que eu tive uma raiva de uma amiga, uma besteira que aconteceu, eu não conseguia nem orar por ela. E eu fui para minha cama orar de joelho na madrugada. Meu Deus, eu não consigo nem falar o nome dessa pessoa de tanta raiva. Então o Senhor sabe, não adianta que eu vá orar aqui, porque o Senhor sabe do meu coração, que está preto de raiva. Trabalha, tem misericórdia da minha vida, Deus, e essa era a minha oração. Deus tem misericórdia da minha vida, até eu conseguir falar o nome dessa minha amiga, e até eu começar a orar por essa minha amiga, mesmo sem vontade. Eu não queria perdoar, porque eu queria ser juiz. Mas a palavra de Deus diz, você não tem que querer, você tem que obedecer. E o que a palavra de Deus diz é perdoar. Então eu tenho que ter a atitude de perdoar. E foi o que eu fiz. E Deus tratou meu coração. E eu procurei essa amiga. E em lágrimas eu pedi perdão para ela por ter sentido um momento raiva dela. Eu não sou juiz. Quem é Deus. Isso é um papel que não pertence ao homem. Se você está contrário a uma pessoa, vá aos pés do Criador. Vá clamar por a pessoa e por você. Somos desafiados a levar uma vida de fé, pureza e amor. Não combina eu dizer que sirvo a um Deus e lá fora os vizinhos e as pessoas me veem xingando. Sabe um teste? Dirigir carro. Eu venho preparando essa mensagem já há um tempo. E semana passada, eu dirigindo que uma pessoa passou, e quem dirige sabe, né? Faz aquele barbeiragem, sangue sobe. E eu acelerei o carro, e quando eu fui acelerar o carro, eu lembrei do que eu estava preparando. Agora que você tem que mostrar que é serva de Deus. É bem ali no fogo, é bem ali na dificuldade que você tem que mostrar que é servo. E eu botei o pé no freio e disse, pode ir. Não vai roubar minha paz. Porque minha vontade era buzinar, era dizer, ei rapaz, minha vontade. Mas a minha vontade eu subjuguei na palavra de Deus, que diz que eu tenho que ter domínio próprio. E aí naquele momento eu disse, para dirigir o carro, para quem dirige carro, é uma terapia você colocar em prática a sua vida cristã. E eu passei, desde então eu já dava a vez para as pessoas, mas desde então o carro vindo ali na rua, eu já estou de longe passando o sinal, pode ir, vai. Eu diminuo. Antes eu ia para cima, eu estou com pressa. E eu falei, que é isso? Como eu posso querer viver uma vida com Cristo? Pelo menos chegando perto do tamanho do sacrifício que Cristo fez na cruz por mim, se eu no meu dia a dia, eu não mostro pureza, amor. Em tudo que eu faça, é numa feira, é dirigindo o carro, é no serviço, é com filhos, é com marido, é com cônjuge. Você tem que mostrar a vida de Cristo em todos os momentos da sua vida. Até numa fila, alguém que furou a fila, qual que é o teu desejo? Ir lá e dar uns tapas na nuca da pessoa que cria vergonha? Vai para o final da fila? Diz que não é da vontade. Mas é nessa hora que você tem que mostrar a sua vida cristã. Havia um casal de namorados que se amavam muito. E a moça era cega. E isso era a única coisa que empatava a felicidade daquela moça. Era não enxergar. E ela era infeliz por isso. Ela dizia que isso era a âncora da vida dela. Não deixava ela melhorar. Não deixava ela ser uma pessoa melhor.
ela não conseguia ser feliz porque ela não enxergava. A única alternativa para aquela moça era um transplante de córnea. E uma certa vez, o hospital ligou para ela e disse que apareceram um par de córneas para ela. E ela foi para o transplante. Quando ela saiu de lá, ela toda feliz, enxergando, o que ela queria era olhar seu namorado, mostrar para ele, ver o rosto dele e dizer para ele: eu consigo enxergar. Quando ela chegou no namorado, ela encontrou o namorado com 2 tampões nos olhos. E ele disse o seguinte para ela: tudo que eu peço a você é que cuide bem dos olhos que eu lhe dei. Tal é o que acontece comigo em relação a Cristo. A vida que eu tenho foi me dada. A vida nova que eu tenho em Cristo pelo sacrifício dele na cruz foi me dada de graça. Custou a própria vida de Cristo. Foi pelo sacrifício dele naquela cruz. E hoje em dia, eu conversando com algumas pessoas, elas banalizam a mensagem da cruz. Ah, é uma cruz. Ah, Jesus morreu. Ah, tá, eu sei. Você entende o que é isso? Ele foi humilhado. Ele foi chicoteado. Ele foi pendurado e furado aqui os seus punhos e os seus pés, para que nessa região onde sangra mais, ele sangrasse até morrer. E quando aquele soldado chegou e enfiou uma lança do seu lado, saiu água. Se nós formos explicar isso cientificamente, o coração de Jesus explodiu. E as células vermelhas do sangue se transformaram em água. O coração de Cristo explodiu de dor. Jesus veio em carne. E quando você declara: eu creio no Cristo que veio em carne e deu sua vida por amor a mim, você está declarando que quer Cristo como centro da sua vida. Como é que eu posso viver a minha vida de qualquer maneira, frente a tamanho sacrifício realizado para que eu tivesse novamente um livre acesso ao Pai e ganhasse o direito à vida eterna? A cruz me motiva a dar o meu melhor. Como Jesus deu. Ele deu o melhor. Ele deu a vida. Ele escolheu morrer por amor a mim, para que eu fosse resgatado. Ele me remiu. O diabo pode chegar agora e dizer assim: ei Deus, olha, eu vou pegar a Lijane. Ali, ó, essa daí é minha. Jesus disse: não, essa daí foi comprada com alto preço de sangue. Jesus remiu, ele tomou sobre si os meus pecados e me trouxe vida eterna, livre acesso ao Pai. Eu não posso viver de qualquer maneira frente a esse sacrifício. Passa para mim, Otávio, e eu gostaria de concluir. Deus aplicou sua justiça em Cristo, por isso Cristo nos justifica. Não mereço ser perdoado, mas pela obra de Cristo na cruz, nós somos justificados. Eu não mereço nada. Eu sou um miserável pecador. E se não fosse a graça misericordiosa de Cristo sobre a minha vida, eu não seria nada. Pode passar. Não existe cristianismo sem cruz. Assim como não existe salvação sem Jesus, a salvação, ela só vem por meio de Cristo. Não podemos romantizar o pecado para atender os nossos desejos pecaminosos. Eu não posso romantizar, é tudo por amor, é por amor, eu não aguento mais isso e meu coração agora ama outra coisa. Então eu vou para isso. Romantizo o pecado. Quero dar leveza ao pecado, mas não tem como, porque é pesado demais. Essa separação do homem com o seu Criador. Pode passar.
Eu gostaria de terminar com essa frase. Eu recebi esse slide de Lucinha no Instagram, eu estava olhando e eu parei e comecei a refletir profundamente sobre essa mensagem. Paul Walsh diz: qualquer um que diz que Deus o salvou e continua a viver como vivia antes, eu pergunto, Deus o salvou de quê? Quando eu tomo a decisão de escolher Deus como Senhor da minha vida, como centro, tomando a cadeira principal da minha vida, das minhas decisões, das minhas atitudes, não dá para viver como eu vivia antes de tomar essa decisão. Não dá para eu continuar xingando, não dá para eu continuar praguejando, não dá para continuar sendo juiz, não dá para continuar não perdoando, não dá. Qualquer um que diz que Deus o salvou e continua a viver a mesma vida de antes, promíscua, adulterando, romantizando o pecado, eu pergunto, Deus o salvou de quê? Quando entregamos e entendemos verdadeiramente a mensagem da cruz, nós passamos por uma transformação. E como o texto diz lá no início, como o texto diz de 1 Coríntios, lá no início, que ele termina no 18, parte B, dizendo assim: mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Ou seja, de glória em glória, dia após dia, nós buscamos a santificação, buscar saber qual é a vontade de Deus, buscar conhecer a palavra de Deus, porque essa palavra transforma, essa palavra tem poder. E a mensagem da cruz é que ela transforma e liberta do pecado, do poder do pecado. O pecado existe porque o pecado não sai daqui, porque nós somos concebidos em pecado, mas o poder do pecado não tem mais domínio sobre a minha vida, porque eu entendi qual era a mensagem da cruz. Baixa a tua cabeça agora, vamos orar. Deus amado, nós nos rendemos diante de Ti. Declaramos que somos pecadores, que não merecemos da Tua graça, da Tua misericórdia, mas, Senhor, olha por nós. Tudo aquilo que tem em nós que não Te agrada, traz a nossa memória, para que possamos lançar diante de Ti, confessando os nossos pecados e dizendo que nós queremos ser aprovados por Ti, porque entendemos a mensagem da cruz, o grande sacrifício que Cristo fez pela humanidade, a dar sua vida para que nós pudéssemos ser justificados. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Faz dessa igreja um farol neste bairro, para que nós a cada dia, do dia a dia que vierem intempéries que nos façam, Pai, perder o domínio próprio para irmos contrário à Tua palavra, que Teu Espírito Santo pese em nós, com Teu poder, para que possamos nos lembrar que somos Teus filhos e não podemos fazer menos do que o grande sacrifício que Tu fizeste por nós na cruz. Esteja com cada um essa noite, fala de forma particular, individual, Senhor. Transforma-nos, porque nós queremos andar em santificação, aprendendo cada vez mais da Tua palavra. É no Teu nome que eu Te oro e Te agradeço por tudo. Amém. Pastor